Olá, meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma grande satisfação participar mais uma vez dessa palestra à distância, porém unidos pelo pensamento e sentimento. A questão que nos foi colocada hoje para nós discorrermos é uma questão provocativa. A nossa palestra, o título dela é Para onde vão os suicidas? É uma questão provocativa porque dá a entender que existiria algum lugar especial, algum tipo de região destinada a receber pessoas que cometeram tal ato. E não somente este, né? É muito comum existirem na literatura espiritualista em geral, principalmente em romances, nós temos relatos de regiões supostamente preparadas, aonde seriam atraídos espíritos que tivessem feito ou cometido algum tipo de ato em particular, aonde elas se encontrariam e compartilhariam o seu momento de dor e sofrimento. Nós vamos discorrer sobre isso, conversando sobre alguns aspectos que podem contribuir para esclarecer. Será que existe mesmo algum lugar definido onde as pessoas que cometeram não somente o ato do suicídio, mas também outros atos que seriam transgressões das leis de Deus, onde elas se reuniriam em particular? Essa é a questão que nós vamos tratar agora. E para isso, nós vamos trabalhar justamente o conceito, começando pelo suicídio, né? O que seria essa definição que nós vamos entender sobre suicídio, que é tirar a própria vida, é atentar contra a continuidade da sua encarnação atual de maneira voluntária. E essa questão dos suicidas sempre vai trabalhar aquela ideia de intenção, de motivação, de efeitos e também daquilo que a pessoa compreendia sobre os seus atos. Mas vamos ver o que os espíritos nos ensinam a esse respeito. No livro dos Espíritos, das questões 943 até a 957, nós temos a apresentação dessas características. O que seria o suicídio, como é que se relacionaria nesse processo das leis divinas, né, das leis naturais. Então começa na questão 944, aonde já se afirma que o suicídio voluntário seria uma transgressão, um comprometimento às leis de Deus. Todos nós sabemos que quando se fala leis de Deus, seriam as leis naturais que regem o universo. E na questão 952, aí a gente já tem mais uma informação importante para nós trabalharmos, para nós usarmos nas nossas reflexões. Diz que o homem vítima do abuso de suas paixões, que ele sabe, elas apressarão o seu fim, mas não resiste, porque o hábito que adotou-se, o hábito fez delas verdadeiras necessidades fisiológicas. Esta pessoa comete um suicídio moral. Vejam que os espíritos estão usando a terminologia suicídio moral para aqueles atos recorrentes onde a pessoa sabe que isso vai desgastar o seu corpo ou a sua integridade e vai abreviar o seu tempo de existência na Terra. Os espíritos estão relacionando isso ao que chama-se suicídio moral. A pessoa não luta, ela não resiste a esse hábito, a essa rotina que causa para ela uma redução da sua expectativa de vida necessariamente. E os espíritos dizem: as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Então vejam que não basta nós acharmos que o ato em si vai gerar uma consequência igual para todos. Não vai. Cada um vai responder, vai defrontar-se com as consequências de seus atos mediante o conhecimento que possuía sobre essa situação, sobre a intenção que teve, a consciência que ela tinha do ato em si. E é interessante falar de consciência, né? Porque aqui está dizendo lucidez, né? Significa você ter ciência plena daquilo que você está fazendo, que está vinculado à responsabilidade. Quanto mais responsabilidade se tem sobre o ato, claro, mais responsável em termos de consequências, né, nós vamos gerar para nós nos defrontarmos com ela. E a pergunta 621, ela nos mostra, inclusive, que como as leis de Deus estão inscritas na consciência, nós sabemos que tudo aquilo que fazemos
inconscientemente, quase que por uma questão de intuição, nós temos a impressão se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bom, se aquilo é mal, que vai nos prejudicar. Mas isso cada um vai responder por si só. Continuando no esclarecimento dos espíritos, nós encontramos na questão 955 que as mulheres, dando um exemplo, né, que em determinadas culturas as mulheres elas eram obrigadas quase, né, porque o ambiente daquela sociedade existiam hábitos e costumes que faziam com que elas, se o marido falecesse, que elas se queimassem, se martirizassem, se queimassem sobre o cadáver do marido. Isso está na questão 955. Hábitos antigos, ultrapassados, né, mas que existiam em termos de referência para vínculo, né, entre as pessoas aqui, mas sem uma conotação espiritual mais plena. Eles acreditavam que uma vez que o marido tenha morrido, desencarnado na ocasião, a mulher, para se vincular também nesse processo, ela se mataria para acompanhar o marido. Claro que isso é uma barbárie, mas é um hábito que sim existia em termos de conduta social. Essas mulheres, elas não necessariamente seriam ou teriam as consequências de alguém que procurou abreviar a sua vida para fugir de alguma situação mais embaraçosa, mais desgostosa que ela se encontrasse. Vejam que o ambiente cultural tem a responsabilidade de influenciar aquilo que era feito. Então, não temos que entender que essa ação que as mulheres dessa sociedade, que na questão 955 estão sendo lembradas, elas buscavam ou queriam se matar, ou queriam cometer o suicídio por si só. Elas acreditavam que estavam cumprindo um dever. Então, vejam que a intenção ela já é diferente, a própria consequência do ato não quer dizer que não possa haver reflexo, mas o ambiente, a época, a cultura, tudo isso vai influenciar no processo do suicídio. E aqui eu até faço uma lembrança. Quem não recorda, né, quem não sabe que o nosso filósofo, um dos mais populares da humanidade, né, Sócrates foi condenado a se matar. Sócrates ele foi acusado, né, de subversão das ideias, né, e dentro de uma questão legal ele foi condenado a tomar um veneno, que é a cicuta, né, e ele tomou. Ele ingeriu, ele mesmo ingeriu o veneno. Veja que o ato de você pegar uma taça de veneno e você tomar, o que você está fazendo? Você sabe que você vai morrer e isso não deixa de ser uma ação suicida. Porém, qual é a intenção que está sendo feita? Sócrates estava cumprindo a lei. Sócrates acreditava na lei. Ele valorizava o dever. Vejam que ele não tinha intenção de se matar por si só. Ele estava cumprindo a lei da mesma maneira que as mulheres, na questão 955, cumpriram a lei social, a lei que regia os costumes da época. Portanto, tudo isso faz com que nós tenhamos diferentes aspectos do ato em si. Então, continuando. Na questão 957, as consequências do suicídio são diversas, isso é destacado de maneira bastante clara, né? E vai deixar muito relacionada a esta responsabilidade que nós estamos destacando aqui, e alguns, que os espíritos nos dizem, eles expiam as suas supostas faltas quase que imediatamente, enquanto outros vão levar existências para recompensar ou para quase que expurgar esse malefício que foi gerado para si mesmo. Então vejam que as próprias consequências são muito diferentes. E nós estamos dizendo isso porque imagina que alguém tenha lido ou ouvido falar que a pessoa que comete suicídio vai para algum tipo de ambiente, né, que na literatura romanceada poderia se dizer vai para o Vale dos Suicidas ou qualquer outra região dessa natureza.
Vejam que são causas diferentes, são consequências diferentes, são relações diferentes. Portanto, é impossível a gente achar que o ato em si que vai caracterizar o destino de alguém em termos de realidade espiritual. E a gente já vai discutir isso quando entrarmos naquilo que o Espiritismo interpreta dessa figura de céu e inferno. Muito bem. Então, a gente entende que o tipo de morte também influenciará essa questão de como as pessoas vão se encontrar na realidade espiritual. É muito comum alguém achar que morreu, então todos terão a mesma recepção no mundo espiritual. Não, claro que não. Depende dessas características que nós já estamos comentando e também do tipo de morte, se foi uma morte violenta ou se foi uma morte aonde esse desgaste do organismo já vinha se dando há mais tempo. No caso de morte violenta, com a interrupção brusca, né, da vida, há segundo os espíritos, uma persistência do laço fluídico que liga o espírito ao corpo. E isso gera, em algumas pessoas que atentaram contra a própria vida, a repercussão do estado do corpo sobre o espírito. Ou seja, ele vai experimentar não só a angústia e o horror, né, de se encontrar vivo, porque uma das grandes decepções do suicida é saber que ele não morreu, que ele continua existindo dentro da realidade espiritual, mas neste caso, quando a morte é violenta, e dependendo das características, da intenção, da responsabilidade, do tipo de morte, da característica que ele teve sobre o ato enquanto responsabilidade, ele vai experimentar a angústia e o horror da decomposição do próprio corpo. Isso nós encontramos nessa mesma questão da 957. Então, isso que nós estamos trabalhando no Livro dos Espíritos, nós vamos resgatar no depoimento dos espíritos como é que eles se encontraram no mundo espiritual após cometer o ato do suicídio. Kardec ele evocou e conversou, dialogou com espíritos nesta situação e a gente já vai ver o que eles relataram. Se eles estivessem em algum lugar específico, certamente eles relatariam, mas vamos ver o que eles relataram daqui a pouquinho. Muito bom. É importante também destacar que vários desses relatos eles foram reunidos, claro, Kardec publicou isso, principalmente nos livros Céu e Inferno, mas na Revista Espírita também nós encontramos vários desses casos, inclusive casos que foram parar no Céu e Inferno foram publicados na Revista Espírita também, porque a Revista Espírita era como se fosse o registro de Kardec das suas atividades rotineiras, em termos de desenvolvimento dos conceitos, em termos de elementos que poderiam nos ajudar a compreender o desenvolvimento do próprio espiritismo, o movimento espírita na ocasião, correspondência que ele trocava, informações pessoais, informações que ele relatava ali, comunicações de espíritos, mas que não necessariamente se constituiria no ensinamento dos espíritos, porque o ensinamento dos espíritos, que Kardec publicou nas chamadas obras fundamentais, eles convergiam, eles aglutinavam um conceito aonde existia a concordância, que Kardec chamou de concordância universal. Mais de uma fonte, mais de um espírito apontava para aquela direção. Kardec, via observação e usando o critério racional também, ele convergiu para uma resposta que ele chamou de ensinamento dos espíritos. Então não basta o espírito se comunicar, escrever uma mensagem, ou escrever um livro, escrever um romance, que passa a se tornar uma verdade universal. Não, isso pode ser até opinião, como pode ter sido também uma fantasia. Então nós temos que já aproveitar esse momento para reforçar a realidade espiritual descrita por Kardec é a realidade espiritual que vários espíritos eles sinalizaram, descreveram, eles apontaram, e Kardec, pela observação e pelo uso da razão, ele considerou que fosse pertinente e que fosse convergente para esse ensinamento. Quando um espírito ou poucos espíritos tinham informações que colidiam com isso, Kardec sabia que isso era possível, porque os espíritos podem ter opiniões diferentes, ele simplesmente deixava de lado até que os fatos comprovassem se estaria certo ou não.
Então, esses que foram publicados nas obras fundamentais são elementos que passaram pelo escrutínio da razão e da concordância universal. Na Revista Espírita de julho de 62, é uma notícia bem interessante que Kardec coloca, porque é feita, na verdade é publicada, né, na ocasião, em um jornal de Paris, a chamada uma estatística de suicídios na França. E se discorre, né, quais seriam os motivos, quantos homens, quantas mulheres, né, a proporção que isso estava sendo feito. E essa estatística aponta-se que, na ocasião, na época, né, de Kardec, entre 3 e 4 mil atos que foram concretizados de suicídio foram registrados por ano de média. Então, imagine de 3 a 4 mil pessoas na França que se matavam por ano, que era o que Kardec noticiou dentro daquilo que se tinha na época, né, de estatística, e teceu comentários em cima, colocando que um dos motivos certamente era a expectativa que as pessoas tinham do que iriam encontrar. Quem achava que não existiria nada, pessoas materialistas que não acreditavam, não compreendiam essa relação da continuidade da vida na realidade espiritual, ateus que não se importavam com a ideia de um Deus, né? Pelo contrário, eles achavam que nada regulava essa relação e que eles iriam simplesmente deixar de existir. Então, existia uma fonte que, na ocasião, até por alguns tipos de escolas filosóficas, pregavam essa visão materialista de que não existiria nada após a morte. Essa visão pode ter estimulado muita gente a cometer esse ato. E aqueles que contribuíram para disseminar essas ideias, eles também são responsáveis pelos atos que ajudaram a promover. Veja como nós temos a responsabilidade e a importância daquilo que nós disseminamos, daquilo que nós exemplificamos muitas vezes. Quantas pessoas que não acreditavam mais numa situação futura e diante de algum revés ou de alguma dor ou desconforto material, simplesmente tiravam a sua vida e de maneira pública, e isso pode ter incentivado outras pessoas, inclusive, a fazerem a mesma coisa. Então, o processo que nós temos, ele é muito delicado em termos de influência, em termos de responsabilidades, não é só aquele que atenta contra a sua vida, são os fatores que levaram a isso e como ele resistiu ou como ele enfrentou isso, e as pessoas que influenciaram, encarnadas e desencarnadas, nesse processo também. E nesse artigo da Revista Espírita é interessante também que Kardec ele aponta que o espiritismo ele proporcionaria, e como ele proporciona, a chamada coragem moral. Aquilo que pode parecer algo extremamente doloroso ou que coloca a situação da pessoa num extremo desgaste ou que ela não consiga mais enfrentar e que ela queira afastar-se dessa situação que a incomoda e comete o suicídio, essas pessoas elas não teriam a força necessária ou não descobriram em si a força necessária para superar isso, mas que o Espiritismo poderia auxiliá-las no sentido de mostrar a realidade do que vem pela frente e de fortalecê-las para enfrentar essa situação com coragem, diante de provas que nós estamos encarnados a vivenciar. Ninguém encarnou aqui por acaso. Ninguém encarnou nesse planeta de férias. Nós encarnamos aqui para trabalhar, para vivenciar experiências, para superar obstáculos e nos fortalecer. Esse é o objetivo da encarnação. Quem acha que encarnou só para ter uma vida de deleite, para desfrutar prazeres e ter aquilo que se esperaria em termos de conforto na visão do homem, né? Sem ter a perspectiva do amanhã, essa pessoa ela pode entrar em caminhos que vão prejudicá-la, inclusive, como reação daquilo que fez. Nós seremos responsáveis por todos os nossos atos e quem vai nos julgar é a própria consciência. Não é Deus, né, na figura antropomórfica que fica falando você. Somos nós que nos julgamos, porque
como comentamos anteriormente, as leis de Deus estão escritas na consciência. Então não tem como nós fugirmos disso. Nós temos um tribunal. Nós somos praticamente o tribunal que vai nos defrontar contra os nossos atos, contra aquilo que acertamos, contra aquilo que erramos, contra aquilo que temos que vencer, temos que vivenciar futuramente para superá-los até conseguirmos nos passar, né? Até termos essa superação do que precisamos aprender. Então, o Espiritismo propicia a coragem moral e nos mostra de maneira também bastante objetiva, bastante sincera, as consequências e com os seus agravantes ou atenuantes, porque tudo pode configurar dentro de um aspecto específico, há aqueles que o sofrimento é temporário e não, claro, dentro de um aspecto moral, e aqueles que vão perdurar muito mais tempo sofrendo daquilo que cometeram. Isso varia de espírito para espírito, conforme a intenção, o tipo de morte, o que fez, as características do ambiente, o aspecto cultural, tudo isso faz parte do processo, tá? Então, as tribulações da vida, elas são ao mesmo tempo expiações de faltas cometidas no passado e provas para o futuro. E quanto mais nós superarmos essas situações, mais nós nos afastamos de revivê-las ou de passarmos de novo por elas para aprender. Aquele que não aprende, aquele que não aproveita a oportunidade vai se defrontar de novo com características semelhantes, às vezes em situações mais dolorosas ainda, para aprender a superar. Na Revista Espírita de junho de 68, tem uma mensagem bem interessante, que se chama, o título da mensagem é A Morte do Senhor Bizet, que é um padre, né, que também era a cura de Sétif, né, o local. Esse padre, ele diz o seguinte, nessa comunicação dele de junho de 68, ele diz lá, encontrei lá em cima, segundo as palavras dele, vejam que é um padre, claro que ele vai ter toda a conotação católica, no caso, para representar o ambiente onde ele estava, mas não quer dizer que esse ambiente corresponda detalhadamente à visão católica de céu e inferno. Mas o que o padre diz? Quando ele foi evocado, né? Ele diz que encontrou infelizes que morreram nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer uma necessidade imaginária. O que o padre está dizendo? Que ele se deparou com espíritos que, atormentados pelo momento que passaram enquanto encarnados da fome, eles em vão tentavam satisfazer uma necessidade imaginária, nas palavras do padre, lutando uns contra os outros para arrancar um pouco de comida que se esconde nas suas mãos, dilacerando-se uns aos outros e assim o padre se diz quase que entredevorando-se, né? E ele diz que era uma cena horrorosa, uma cena pavorosa, de pessoas lutando por comida e se devorando, né? Então, vejam que essa imagem que o padre relatou é uma situação onde espíritos presos num ambiente ainda de dor, mas ligados à matéria, eles reproduziam situações e expressavam as suas angústias psíquicas nessas imagens, nessas situações, e ele diz que eram necessidades imaginárias, porque o espírito em si ele não precisa comer. Né? O espírito em si não depende de alimentação orgânica ou alguma coisa dessa natureza para ele se manter vivo, porque ele já está vivo, ele não precisa disso. Mas, condicionado pela vivência da matéria, o espírito cria essa necessidade e sofre com ela porque não consegue satisfazê-la de maneira como faria na matéria. Então vejam que a pessoa quase que cria um ciclo vicioso. Ela cria uma necessidade que só existiria na vida material, não havendo isso no mundo espiritual, ela entra numa angústia e num tormento terrível e busca criar fluidicamente, porque psiquicamente nós criamos isso, elementos para tentar suprir isso. Só que o desequilíbrio que as pessoas trazem é tamanho
que gera uma dor, e esses espíritos se relacionam uns com os outros nesta faixa, nesta sintonia em termos de necessidade. Eles foram atraídos diante de uma necessidade imaginária, mas pela questão de afinidade, eles se encontraram. Não foi um local específico para receber só quem morreu de fome. Não. Os espíritos trazendo um condicionamento psíquico, e fluidicamente eles emitiam isso também, eles se atraíam para aquele ambiente. E o padre vivenciando, passando por lá, não que o padre vivenciasse isso como fome, mas ele se deparou porque ele via espíritos fazendo isso. O padre estava lá, ele não estava nesse local também sofrendo ou punindo. Ele se deparou com essa situação e relatou que era uma imagem terrível, né? Que ele relatou como se fosse um espetáculo da morte, né? Onde as pessoas desequilibradas se relacionavam. E aí Kardec faz um comentário extremamente pertinente para nós entendermos a nossa proposta aqui da palestra. Tá? Kardec diz o seguinte: deixando seu envoltório carnal, certos espíritos continuam a vida terrena com as mesmas vicissitudes durante o tempo mais ou menos longo. Ou seja, o espírito desencarna, mas ele continua psiquicamente vinculado aos hábitos e costumes que ele possuía, ligados à matéria. Ou seja, no processo da fome, né, como foram esses espíritos relatados, aí, que eles morreram enquanto estavam encarnados de fome, foi tão marcante para esses espíritos e, no caso deles, muito ligados à matéria, dado o seu nível evolutivo, que eles reproduziam esse processo e essa cena mesmo desencarnados. E eles geravam dor e sofrimento para eles mesmos. Isso é aquilo que o relato dos espíritos vem trazer e que se faz uma ilusão, nas palavras de Kardec e os próprios espíritos confirmando, uma ilusão da necessidade da carne de se fazer sentir. E eles têm todas as angústias de uma necessidade impossível de saciar. Ou seja, eles aparentemente se sentem encarnados com fome, mas não conseguem comer. Então eles entram no tormento e no terror da fome que eles vivenciaram. E aí a gente tem uma das questões da chamada expiação. A pessoa ela vai entrar diretamente na consequência de seus atos, porque ela direcionou para este momento toda a sua atenção, toda a sua preocupação, sem se vincular de alguma maneira à realidade espiritual. Não é porque a pessoa passou fome que todas vão vivenciar isso, não. Mas somente aquelas que de alguma maneira se ligavam exclusivamente na matéria, sem qualquer tipo de vínculo ou de ligação ou de abertura, vamos chamar assim, à realidade espiritual, para que elas pudessem encontrar forças para superar esses desafios. De novo, são provas e expiações que nós vivenciamos na Terra, não é nenhum vitimismo. Ah, tadinho deles, se eles estivessem num ambiente mais farto de elementos materiais, eles não teriam essa dor e angústia. Se eles trazem isso em si, isso só foi o gatilho para despertar. Então nós vamos nos deparar sim com situações onde dentro de nós alguma coisa vai nos mostrar como efetivamente nós estamos. Quantas pessoas aparentemente estão bem, estão aparentemente equilibradas, até o momento que alguma coisa acontece na vida dessa pessoa e ela se mostra na sua plenitude. Ou seja, estava dormente, até que apareceu uma situação, que foi o gatilho, para ela se mostrar como ela é. E aí ela tem que conviver com isso e se deparar com as consequências desse processo. Nós não enganamos o espírito, nós não enganamos a realidade espiritual, muito menos as leis naturais. Se nós temos que vencer a nós mesmos, nós temos que nos deparar em como nós somos necessariamente. Então, os espíritos ainda muito presos à matéria, eles vivem quase uma situação mista. Eles acham que estão no corpo, vivendo, né, aquela questão, a experiência terrestre, mas estão na realidade no mundo espiritual e não conseguem satisfazer estas situações. E o Kardec diz que para alguns espíritos isso é transitório, pouco tempo, poucas horas, para alguns
dias, outros meses, alguns anos, e isso vai variando conforme o estado moral do indivíduo. Vejam que é proporcional à relação que o espírito possui, e ele não foi atraído para nenhum lugar geográfico em particular para vivenciar esses momentos. Nós podemos ter pessoas próximas, um ao lado do outro, vivenciando o inferno que ele mesmo criou, porque céu e inferno são estados conscienciais, e o outro estando numa situação muito mais equilibrada. Alguém diria, não, esse aqui está num ambiente, numa região tal. Não, eles estão próximos, se fossem falar em termos de relação espacial, porém, psiquicamente, um está no inferno e o outro estaria numa condição melhor. Vejam que Kardec já traz para a reflexão essa necessidade de revivermos isso internamente, não externamente, dado algum tipo de ambiente. E as evocações que Kardec fez centenas de evocações de espíritos sofredores, inclusive suicidas, que descreveram a situação que eles se encontravam. Ele publicou algumas delas, ele separava quais das comunicações ele iria colocar que eram representativas de todas as demais. Então, quando a gente vê meia dúzia, né, no Céu e Inferno a gente vai ver 9 casos de espíritos de suicidas. Esses 9 casos de suicídio, eles representam centenas de comunicações que Kardec se deparou com espíritos vivenciando situações dolorosas dessa maneira. Ou seja, não são casos esporádicos. E aí entra o critério da universalidade que Kardec sempre se pautou. Ele evocava espíritos em diferentes condições, e no livro Céu e Inferno, que é uma obra-prima do Espiritismo, todas as obras são, mas o livro Céu e Inferno em particular, para quem quiser conhecer com uma maneira mais profunda a questão não só filosófica do porvir, do céu, do que se chamaria de céu, do que se chamaria de inferno, nós temos que encontrar nesse livro o desdobramento da justiça divina. Tanto uma situação bem prática, né, para aqueles que querem estudar Espiritismo de maneira mais ampla. Entendam que o Livro dos Espíritos ele é a pedra angular do Espiritismo. Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857, inicialmente com 501 questões, e depois ele desenvolveu, né, para 1019, como é a que nós conhecemos hoje. Nas 4 partes do Livro dos Espíritos, nós encontramos os elementos essenciais que depois foram desdobrados nas obras que nós encontramos posteriores, chamadas fundamentais. Então nós temos o Livro dos Espíritos com toda a filosofia, toda a essência, os princípios e valores espíritas, que se desdobram nas demais obras. Por exemplo, no livro o seguinte, né, que Kardec publicou em 1861, que foi o Livro dos Médiuns, oriundos, né, das instruções práticas das manifestações espíritas, né? O Livro dos Médiuns ele trabalha especificamente a questão da vida do mundo espírita, né, que é a parte 2 do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns está muito ligado à parte 2 do Livro dos Espíritos, segunda parte. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a obra de 1864, né? Quando Kardec trabalha a questão moral do Espiritismo, ele trabalha a parte 3, as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos. Então ele ele desdobra as leis morais e apresenta a sua aplicação, seguindo aí a moral cristã com um exemplo. O livro Céu e Inferno, que é de 1865, ele se relaciona à 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é justamente as esperanças e as consolações e a justiça divina que nós encontramos descritos. E aí a gente tem o Céu e o Inferno dividido, né, em 2 partes. A primeira parte, onde ele trabalha essa questão filosófica, né, do conceito de céu e inferno e de justiça divina. E na segunda parte nós temos a aplicação, que são decorrentes dos relatos dos espíritos em diferentes níveis que eles se encontram. Se quiserem saber como é que os espíritos se encontram, né, qual vai ser o que acontece após a desencarnação, leiam o Céu e o Inferno, e vocês vão descobrir os relatos dos espíritos de uma maneira muito objetiva que Kardec trabalhava,
conforme o nível evolutivo de cada um. Cada um vai se deparar com essa realidade conforme as suas próprias características. E no caso dos suicidas, no livro Céu e Inferno, está na parte, na segunda parte, né, que são dos relatos, no capítulo 5º, onde só trata dos suicidas. E só para fechar essa relação de estudo, né, que eu tinha comentado, a primeira parte do livro dos Espíritos, né, as causas primeiras, essa foi desdobrada no último livro da codificação, que é a Gênese, publicada em 68. Tá? Então vejam que nós podemos estudar as 5 obras fundamentais, partindo do livro dos Espíritos e se relacionando com todas as demais, de uma maneira conjunta. Não precisa ser sequencial. A gente pode trabalhar conjuntamente um tema, ver como é que esse tema é tratado nas demais obras. E não ficar preso somente num aspecto, quando esse aspecto é desenvolvido nas demais obras também. Tá? Então, no caso do livro Céu e Inferno, no capítulo 5, né, no 5º, quando a gente trabalha os relatos dos suicidas, nós temos 9 casos que foram relatados. Eu vou comentar rapidamente os 9 casos, só para a gente entender o que eles encontraram, o que eles diziam e até que ponto a gente pode chamar que onde eles diziam se encontrar seria um tal de Vale dos Suicidas ou seria qualquer umbral ou qualquer outro nome que na literatura romanceada se chamaria, mas que não encontra respaldo nesses relatos. Vamos ver. O primeiro caso de suicida que nós temos ali é chamado suicida da Samaritana, né? Então, esse espírito, o relato que ele dava, ele ainda se achava vivo. Veja que ele cometeu o ato em si, né, no sentido de afastar-se dos problemas que ele tinha enquanto vivo, né, enquanto encarnado, mas depois que ele desencarnou, no relato, quando ele foi evocado para Kardec, ele declarou que achava-se vivo, ele não achava que tinha morrido, só que ele estava preso em um caixão, sufocando e sentindo os vermes lhe devorarem. Veja que o tormento que ele estava vivendo, ele se acreditava vivo, ou seja, que o suicídio não tinha sido levado a cabo com a expectativa que ele tinha de se afastar, né, ou não existir nada da dor e sofrimento. Ele se achava preso num caixão, sufocando e sentindo os vermes lhe devorarem, que está completamente de acordo com o que nós vimos lá no livro dos Espíritos, quando nós estávamos relatando a questão dos suicidas com um apego à matéria, que fluidicamente ele se sente preso à matéria e passa psiquicamente a interagir nessa situação. E veja que é uma dor psíquica, não é orgânica, ele não sente os vermes de devorarem porque efetivamente é uma ligação material, não é uma ligação psíquica que ele cria, dado fluidicamente, né, o envolvimento que ele teria com o corpo, e essa percepção ele relata. Mas essa percepção não é exclusiva dos suicidas, porque depende, de novo, né, de variáveis como a consciência da falta, o tipo de morte, atenuantes e agravantes, etc. Vários outros casos de espíritos sofredores, mas presos ainda, né, tiveram uma vida muito voltada para a sensação da matéria, esses espíritos relatavam a mesma coisa, que estavam se sentindo presos ao corpo aonde eles habitavam, e muitos deles relatando, inclusive, a atuação da decomposição do corpo. Então, não é uma coisa exclusiva de alguns tipos de suicídios, não, ou de espíritos que se suicidaram. São para todos aqueles que psiquicamente se sentem ligados e que passaram a vida se dedicando às questões materiais sem qualquer tipo de conexão ou de conexão que eu digo de preocupação ou de dedicação à realidade espiritual enquanto desenvolvimento moral, tá? Muitas pessoas acham que isso é uma coisa automática. Não é automática, depende de espírito para espírito, então, portanto, não é qualquer um que vai vivenciar isso. São aqueles que se sentem apegados à matéria. Quem viveu
pensando com um conceito, uma concepção materialista do mundo, tende a se dedicar exclusivamente às questões da matéria, né? E se ainda tiver exacerbado o orgulho, o egoísmo, aí sim que a questão moral vai lhe prejudicar. Então vejam que tem várias situações que vão fazer um espírito que se diz sofredor vivenciar experiências de dor, mas não dor física, dor dito psíquica, ou até a dor moral, caso tenha cometido algum tipo de transgressão das leis divinas. Tá? Bom, e em geral, esse espírito, no caso do suicida da samaritana, ele valorizou mais a vida material do que a espiritual e vai ter esse vínculo com o corpo. Então, o caso do suicida da samaritana, que é o primeiro caso que está lá no livro Céu e Inferno, ele demonstra essa relação, tá? Que ele vivenciou essa percepção muito mais material e não tinha nenhuma preocupação espiritual e ainda cometeu um ato, né, bastante grave, que tipo de morte violenta e uma série de elementos que fizeram com que ele vivenciasse esse momento de tormento depois de desencarnado. O segundo caso que nós temos relatado ali é um caso que não se trata de apego à matéria. É um pai de família, é um negociante de Paris, que durante o ano de 1859, com a guerra da Itália, né, ele pensou o seguinte: o filho dele foi convocado para ir para a guerra. Então, para evitar que o filho fosse para a guerra, e na suposição que ele tinha, o filho iria morrer ou ter alguma dificuldade específica, ele atentou-se contra a própria vida para preservar a ida do filho à guerra. Então ele deixou a mulher viúva, né, porque ele é o único filho, né, do casal, e uma vez isso, ele seria o responsável pela manutenção da família e ele não seria enviado para a guerra. E ele cometeu o ato de suicídio, ele tirou a própria vida com esta motivação de não desejar que o filho fosse para a guerra. Não é uma motivação materialista, tá? Mas é uma situação que os espíritos depois vão explicar quais foram os problemas que ele poderia ter superado nesse sentido. Primeiro, esse motivo aparentemente de amor ao filho e para a mulher, né, não caracteriza uma situação legítima ou que se represente como válida perante as leis morais. Isso não vai, e como não o isentou de padecer toda a situação dolorosa de tirar a própria vida. Tirou a própria vida de maneira violenta, de maneira a buscar alguma coisa que acha, né, que seria bom ou que seria para afastar problemas, ele vai responder por isso como qualquer outra pessoa que, nesse caso, responder para quem? Para a consciência. Diz que a punição, ele, né, o espírito, ele relata que essa punição não será tão longa, porque a intenção dele não foi uma intenção muito presa ao egoísmo e, no caso, ao orgulho, né? E à matéria. Ele fez isso para o filho não ir para a guerra, porém, não deixa de ser grave. A intenção que ele teve apenas foi uma questão atenuante, mas não tira, não isenta de maneira alguma os sofrimentos que ele diz vivenciar. E ele diz que vivenciou isso de maneira muito intensa. Por quê? Porque ele se diz ainda ligado ao corpo. Ou seja, ele, por ter tirado a própria vida de maneira violenta, permaneceu fluidicamente ligado ao corpo, como o outro ali da Samaritana permaneceu, então ele sentiu todo o processo da decomposição também do próprio corpo, e moralmente ele se sente muito, não só envergonhado, mas a falta que ele cometeu faz com que ele sofra. E Kardec diz que o suicídio ele não vai se constituir somente no ato voluntário, né, que produz a morte instantânea, mas também tudo aquilo que faz, que vai gerar o suicídio e que deve apressar a sua extinção das forças vitais, né? Então veja que nesse item, nesse relato, do caso, né, desse negociante, desse pai de família, Kardec aproveita para reforçar essa questão.
é que a pessoa vai responder pelos seus atos, né? Tem as suas atenuantes, mas vai responder, é grave. Mas ele ficou preso ao corpo, principalmente pela situação que ele provocou no tipo de morte. Mas não quer dizer que não exista outro tipo de suicídio, a gente vai chamar de suicídio paulatino, né? Quando a pessoa que os espíritos chamaram de suicídio moral, lá nas questões iniciais que nós comentamos aqui do livro dos Espíritos, esse suicídio moral ou paulatino é quando sabe-se que você está cometendo um ato que vai extinguir as suas forças vitais e vai abreviar a sua vida. Isso é um ato de suicídio também. Então vejam que vai ter consequência. Então, se a pessoa tem algum hábito desregrado, que sabe que está antecipando a sua vida, esse ato vai gerar consequências danosas, porque é um hábito que ele não consegue superar. E aí Kardec e os espíritos dizem: a força de vontade é uma prova. Você tentar superar isso é uma prova. Você buscar força na prece é um caminho que se tem também e nunca ninguém está desamparado nesse sentido. E aí a gente poderia trazer elementos bastante corriqueiros do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a intoxicação das pessoas, tanto por substâncias químicas quanto por alimentos, constante e tendo consciência disso de maneira regular, você vai abreviando a sua vida e, obviamente, isso existe algum reflexo. Cada um conforme o seu grau de conhecimento e cada um vai ter esse tipo de reflexo mais específico. Outro ensinamento importante que nós temos no Céu e Inferno, no terceiro caso, que é o François Simon Louvet, o dele foi a sensação da morte foi a punição dele. Ele se jogou, ele estava numa situação difícil financeiramente, não estava tendo amparo, ele se jogou de um penhasco, né, caiu sobre as pedras, e o que ele relatou de tormento é que ele se vê caindo incessantemente sobre as pedras, sobre os rochedos. Ou seja, ele se jogou de uma torre há 6 anos, no caso a comunicação é importante, há 6 anos que ele já havia cometido esse ato, né? Ele deu essa comunicação 6 anos depois do ato. 6 anos depois, ele continuava sentindo a mesma impressão, que para ele era um terror, de estar caindo sobre os rochedos, sobre as pedras, e se estraçalhando nelas. Então vejam o tormento que a pessoa gera para si no caso do espírito. Ele não foi para nenhum lugar específico. Quando perguntaram para esses casos, né, tanto lá o da Samaritana, quanto esse do pai que se matou por causa do filho, quanto o do François Louvet, ninguém falou eu estou num vale onde só tem suicida. Ninguém falou nada disso. Eles simplesmente dizem que estão ou na escuridão, ou que veem outras pessoas que zombam deles, mas que não é um lugar específico. Tem pessoas que eles não conseguem ver, porque eles não têm estrutura moral, né, para ver a todos de maneira mais intensa. Então vejam que não é um local, é a situação psíquica da pessoa. Aonde eles se encontram? Encontram no mundo espiritual, sofrendo por si, com criações fluídicas que eles possam fazer, eventualmente, mas não que eles vão ou foram destinados para algum lugar em particular. Tanto é que todos eles foram evocados. Quando Kardec evocou, eles foram. Se eles estivessem em algum lugar incomunicáveis, né, ou em algum lugar específico, como é que eles seriam trazidos para se comunicar? Não daria, né? Então eles foram, quando se evoca, se faz uma ligação mental. Claro que no caso de Kardec, nas sessões que ele fazia, ele contava com o auxílio dos espíritos protetores da reunião, né, dos guias, dos médiuns, né, do guia de Kardec, que traziam os espíritos para fazer esse relato, e nenhum deles disse que estava em algum lugar específico, como se fosse uma tradição católica até, né, do purgatório, do inferno e tal. Alguns relatam a palavra inferno porque não tem outra para se dizer, mas eles criaram o inferno para si, não que exista esta região geográfica. O quarto caso que se tem ali é de uma mãe que viu seu filho de 21 anos
falecer nos seus braços, fruto de uma doença, já que o filho possuía. Em desespero, a mãe, diante do amor ou do apego que tinha com o filho, no mesmo dia que o filho desencarna, ela tira a sua própria vida, né? Porque ela queria ficar próxima ao filho. Vejam que tocante, né? Então, a ideia da mãe querer não se separar do filho, o filho doente falece em seus braços, ela desesperada tira sua própria vida para se encontrar com o filho. E qual não foi a sua decepção? Primeiro, de que não encontrou e nem encontraria o filho, e foi dito, pelo menos no sentido de deixá-la ainda mais angustiada, ela, com os espíritos onde ela se encontrava, os espíritos diziam para ela que ela nunca mais iria ver o filho, né? E que ela ficaria sofrendo e no tormento que ela cometeu, da mesma maneira envolvida nas dores, né, psíquicas que ela mesma criou. E na sua evocação, ela se coloca ali totalmente inconformada, inclusive acusando Deus de injusto, né? Porque como é que Deus não poderia permitir a uma mãe encontrar o seu filho, né? E Kardec explica para ela que o primeiro caminho para ela se harmonizar é o arrependimento. E que esse arrependimento ela teria que buscar em si mesma, ninguém faria isso para ela. E a partir do momento em que ela busca olhar para si, para se arrepender, ou pelo menos para não para encontrar elementos que poderiam tê-la feito superar essa dor, né, se tivesse encarnada, ela começa a sentir um bálsamo de esperança na amargura que ela vivia. Tá? Vejam que o caso dela, ela cometeu um suicídio de morte violenta, ela se enforcou de morte violenta, mas ela não se sentia ligada ao corpo como os outros suicidas que nós comentamos. Ela tinha plena consciência da morte, ela sabia que tinha morrido, diferente de outros que se achavam vivos ainda, mas ela sofria com a expiação de não ter encontrado o filho e de achar que nunca mais iria vê-lo. Então, o tormento dela era brutal nesse sentido. Ela tirou a vida dela de forma violenta e não ficou se sentindo presa ao corpo. Então vejam que varia de caso para caso e não é uma situação que as pessoas vão classificar de maneira quadradinha, né? Fez isso, vai acontecer aquilo. Cada caso é um caso, mas uma coisa é certa: agiu contra a própria vida, o tormento ele existe e aí vai entrar as atenuantes e os agravantes nesse processo. Tá? O quinto caso, estou controlando o tempo aqui, tá, para a gente não passar muito, o quinto caso que tem no Céu e Inferno olha só, era um casal, na verdade era um jovem, né, e uma moça, que eles tinham uma atração, eles eram enamorados, né, um pelo outro, só que, dadas as pressões sociais, a moça, né, inclusive os pais da moça, a direcionaram para casar com uma outra pessoa, que por sinal era até amigo do rapaz. E o rapaz, diante daquela situação, ele opta por casar também com uma moça, né? Mas ambos continuaram se vendo, porque eles eram amigos, as famílias eram amigas, né? Só que eles continuavam nutrindo sentimentos de afeição mútua um pelo outro. E esse sentimento também estava devorando cada um deles, porque eles não queriam cometer um ato de traição, porque eles queriam manter a sua posição de fidelidade perante os seus parceiros, mas corroía essa vontade de estar próximo um ao outro. E eles, num determinado momento, tiveram a oportunidade de trocar essas ideias, que estavam se torturando emocionalmente, e eles decidiram tirar a própria vida, ambos, simultaneamente, para não, primeiro, cometer a traição com seus parceiros a quem eles respeitavam e para acabar com esse tormento de um querer ficar com o outro. Né? Aparentemente é uma história de amor, mas não é nada história de amor. Tanto é que quando eles desencarnaram, né, houve o relato, né, da evocação e da manifestação, e o que foi relatado primeiro, que eles não se encontravam, ninguém se encontraria no mundo espiritual, em função até de uma questão de coerência, né? Porque a perturbação tamanha e estando relacionados uns com os outros, eles não tinham como se ver, e essa perturbação psíquica acabava com eles durante o processo
reconforto, vamos chamar assim, eles não tinham paz interior, porque não é a punição do ato em si que faz com que a pessoa automaticamente já se recobre plenamente a consciência. Eles vão ter que revivenciar esse processo, não se encontrando. E aí os espíritos, tanto é que o espírito que ajudava Kardec, né, São Luís e o guia do médium e tal, eles afirmam, esses dois espíritos, por um bom tempo, eles não vão se reencontrar, vai ser a punição deles, eles vão vivenciar outras situações encarnados para aprender a valorizar a vida, mas neste momento eles não vão conseguir se encontrar mesmo. Então vejam que a angústia e o tormento e a causa do suicídio, ela permanece até ser devidamente extinta, né? Então isso é um dos efeitos que nós temos da consequência. E são casos, são motivações diferentes, né, que geraram esse suicídio. É importante a gente destacar isso para não achar que também que o suicídio é só por desgosto com a vida. Tem vários casos, né, que vão levar a isso. Os outros casos que nós temos, são 9 casos, né? O 6º caso também é uma situação de ciúme, de amor, que basicamente era um casal, eles estavam noivos, tá? Eles estavam noivos, só que em um determinado momento eles brigaram, aí o noivo arrependido, quis voltar para a moça aproveitou esse momento e não quis voltar com ele, dizia que não queria, não gostava mais dele, e simplesmente o rapaz, desesperançado, né, tentando voltar para a moça, ele comete suicídio diante da recusa dela, tá? Como prova, né, de que ele gostava dela. E a moça também, ela entendeu que aquilo, ela era responsável, porque São Luís veio dizer que ela nunca amou aquele rapaz, mas aproveitou essa oportunidade para cortar qualquer esperança, né, ou não concretizar o casamento, mas tinha iludido o rapaz em termos de expectativa de que poderiam vir a se casar em algum momento. E aí São Luís diz que esta mulher, esta moça, ela também é responsável pelo suicídio do rapaz. Vejam que ela tem parcela e sofre por isso também. E o homem, né, o rapaz, ele na evocação diz que a paixão o cegou e ele se arrepende de ter cometido aquilo porque ela não merecia. Então veja que o espírito vai tomando consciência, mas isso não justifica, né, o ato de tirar a própria vida. O importante é que se tome consciência da valorização da vida e não de tirar a própria vida, e aí se coloca a responsabilidade dos envolvidos nessa parte. E os dois últimos, um é um ateu, né, que só tem as iniciais, é o senhor JPD, né, que ele era materialista, ateu convicto, né, e acha que ao morrer não existiria mais nada. A punição dele foi descobrir que existia, e ele, todas as convicções que ele possuía foram por água abaixo, e ele tinha que enfrentar com humildade, né? E ele estava resistindo a isso, porque ele ainda era orgulhoso, a realidade espiritual e a existência de Deus. E nesse item é importante colocar que os espíritos dizem que a prova dele, ele já havia cometido suicídio em encarnações anteriores, e que a prova dele seria justamente, como o outro caso também, mas a prova dele, quando a pessoa é orgulhosa, quando ela é materialista, a prova é não ter a intuição da vida espiritual. Ou seja, nós todos espíritos, claro que a gente já tem trânsito no mundo espiritual, a gente participa do mundo espiritual constantemente. Mas o fato da pessoa ser convicta de que não há realidade espiritual e não ter nenhuma intuição nesse sentido, mesmo sendo espírito, é uma prova que a pessoa vivencia para aprender a superar essa situação em termos de humildade e para combater a crença do materialismo. Veja que é uma prova, você não tem intuição nenhuma da realidade espiritual e mesmo assim ter que superar. Tá? E por último é o senhor Felician, que esse senhor, Kardec até o conhecia, esse senhor, ele também, só que no caso dele ele já teve uma tendência suicida,
essa encarnação, mesmo ele tendo uma vida confortável, uma vida, vamos dizer, feliz, que aconteceu um revés, onde ele perdeu a fortuna dele, mas que ele poderia, obviamente, ele era respeitado, ele tinha condições de rever isso, mas ele optou pela desencarnação, por tirar a própria vida. Como ele não resistiu à tentação do suicídio, no caso, né, os espíritos dizem que ele vai ter que vivenciar outras situações onde ele será tentado a praticar suicídio de novo e vivenciar todos os problemas que isso tem. Ele mesmo relata, né, os dramas, as angústias, as dores que ele teve, mas nenhum deles teve essa situação de dizer que se encontrava em algum lugar geográfico. Eu falei 9, né? Então o último caso é do Antoine Bell, né? Que esse também foi por ciúmes, a mulher que ele desejava, que ele amava, optou por outra pessoa que tinha uma condição financeira melhor, ele por ciúmes foi lá e matou a outra pessoa e logo em seguida, fruto de angústia e pensamentos obsessivos, ele se matou. Tá? E ele relata que esse tormento de ver o rival morto também o atormentava constantemente, e isso era uma punição para ele, e ele estava se arrependendo, mas que sofria todas as angústias dessa situação, vendo a sua vítima. E é interessante que boa parte das pessoas, não nesse capítulo, mas de espíritos que relataram estar totalmente angustiados e sofrendo, por terem matado, por terem assassinado alguém, o maior tormento de todos eles é reviver o ato e ver a vítima. Ao se deparar com a vítima, eles se sentem totalmente angustiados, com medo, com o terror, né? E com a vergonha daquilo que fizeram. Então vejam que cada um vai vivenciar situações diferentes. Mas resumindo, pelo nosso tempo também não dá para explorar mais, mas nenhum dos casos, em nenhum deles, alguém relatou: eu estou no vale do suicídio, ou estou no umbral, estou numa região onde só tem suicida. Nenhum deles relatou isso, nenhum deles. Se nós não temos relatos de situações onde lugares, né, que na literatura romanceada foram bem popularizados, de que seriam encaminhados espíritos daquela natureza, nós não podemos afirmar e nem sair por aí dizendo que a pessoa que cometer isso vai para esse ou aquele lugar. Não existe região geográfica. E aí eu convido a todos a lerem a primeira parte do livro Céu e Inferno, onde se esclarece com muita clareza, muita objetividade, que inexistem regiões, essas regiões específicas preparadas para este ou aquele tipo de morte. Não existe isso em termos de relato. Os espíritos, eles interagem uns com os outros no mundo espiritual, claro, por afinidade, isso sim, por afinidade com certeza, mas não pelo tipo de morte especificamente. Então vejam que é diferente você se relacionar numa comunidade por afinidade, seja ela boa ou má, mas por afinidade, do que você se relacionar só porque você teve esse tipo de morte, então vai para esse tipo de lugar. Não é assim que funciona, que os espíritos se dizem. Nós estaremos numa pleiade de espíritos, mas ligados por pensamentos, né, por afinidades, vivenciando ou o caso da felicidade ou da harmonia interior, que seria o chamado céu, ou o tormento que nós mesmos criamos para nós, diante dos atos e das besteiras e barbaridades que nós cometemos, que vão reagir diante do nosso tribunal, que é a própria consciência. Então, respondendo e fechando a nossa palestra aqui, não existe um lugar geográfico ou específico que os espíritos possam ter relatado ou apontado nas centenas de mensagens que nós temos, aonde seriam responsáveis por receber ou por abrigar determinado tipo de desencarne. Não existe isso especificamente nos relatos que nós temos nas obras da codificação. Mas nós sabemos que os espíritos se atraem mutuamente por afinidade. E aí sim, nós podemos ter comunidades de espíritos que erraram juntos, por exemplo, e estão juntos, no caso, sofrendo com seus próprios tormentos. Mas isso não quer dizer que se caracterize aí um local com um nome específico. Existem, sim, regiões onde os espíritos ali vão caracterizar o nível de harmonia ou não fluídica que estão sendo gerado, inclusive as criações fluídicas que eles vão fazer.
Isso não tem a ver com um nome de um local específico para receber a todos. Então, para onde vão os espíritas suicidas? Para nenhum lugar em particular. Eles se defrontarão consigo mesmos, aonde eles se exporão, aonde eles trarão as características deles para serem trabalhadas, para serem confrontadas com a própria consciência, em sintonia com espíritos afins. Então, esta é a nossa palestra de hoje. Quero agradecer, passei um pouquinho do tempo, viu, Marta? Passei um pouco do tempo, mas peço a compreensão de todos. E para finalizar a nossa palestra, né, foi nos pedido para ler um poema nesse sentido, e eu escolhi um poema que tem a ver com o nosso tema, obviamente, é um poema vinculado à questão da valorização da vida, que está no primeiro livro de Chico Xavier, chamado Parnaso de Além Túmulo, e esse poema se chama Pensamentos Espíritas, né? Foi um poema recebido mediunicamente, de Casimiro Cunha, um poeta carioca, né? Fluminense, um poeta fluminense da cidade de Vassouras, né? Então, muito bem, eu vou ler aqui o pensamento do Casimiro Cunha, que é sobre, obviamente, a valorização da vida. Dobram sinos afinados, ou seja, ao dia definados, com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Toda a esperança da fé que vive com a caridade é realizada no mundo da eterna felicidade. A palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Quem sofre resignado após a morte descansa. Quem luta sem naufragar verá de certo a bonança. Quem tem a flor da humildade medrando no coração tem o jardim das virtudes, da suprema perfeição. Volve ao céu todo piedoso, coração que andas ferido. Deus cura todas as chagas do mal que tens padecido. Muita paz a todos.